Gente! Alô Limoeiro, alô Pernambuco, alô Brasil, mundo! Este que vos fala, Geraldo Gomes, esta é a página Limoeiro, uma fonte de inspiração. E neste vídeo eu vou falar da minha cidade. Eu vou te falar porque eu tenho orgulho de ser limoeirense. E você é limoeirense? E se você não é limoeirense, eu te convido a vir conhecer Limoeiro, a terra do ouro branco, a terra do arco-íris, a terra da pluralidade, a terra que é uma fonte de inspiração. Então, neste vídeo, eu vou fazer uma síntese da história de Limoeiro, dos limoeirenses que são fontes de inspiração, e vou convidar você, cara, para conhecer Limoeiro, fazer uma viagem na história, conhecer as fontes de inspiração. Então, vem comigo, compartilhe o vídeo, leva Limoeiro para o mundo, cara. Esta cidade que é uma fonte de inspiração e que seu maior patrimônio são os limoeirenses. Vem comigo, história e inspiração. Gente, eu estou na Ponte Doutor Severino Pinheiro e isto é Limoeiro. E como iniciei falando que irei contar a história fazendo uma síntese de Limoeiro. Não esquece que Limoeiro começou em 1550. Isto aqui era um sítio de limão. E quem aqui vivia? Os tapuias e cariris. Quando você quiser conhecer a história de Limoeiro, você tem que juntar Limoeiro e Brasil. O Brasil é grande, Limoeiro também é grande. O Brasil tem fonte de inspiração, Limoeiro também tem fonte de inspiração. E aí nós tivemos os tapuias e cariris. E esta terra foi se desenvolvendo e o tempo passa, o tempo voa e Limoeiro vai surgindo para o mundo. Aqui há uma cidade que se torna ecumênica e uma cidade com todas as cores. Aqui havia peles preto, peles branca, peles vermelha, ou seja, a geração arco-íris houve em Limoeiro. Aqui também houve a junção de portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses, alemães, italianos. Esta cidade, pluralidade, uma cidade de todas as cores, de todos os povos, uma cidade ecumênica. E eu estou no Rio Capibaribe. E por quê? Porque Limoeiro também recebeu o título de Princesa do Capibaribe. Vem comigo, pois agora eu vou trazer os homens que levaram Limoeiro para o mundo, que são fonte de inspiração, e falar da Limoeiro, de progresso, de trabalho e que era fonte de inspiração. Vem comigo. Bem, gente, e agora eu estou em frente à Faculdade de Ciências Aplicadas de Limoeiro, a FACAL. E é disso que Limoeiro precisa. Limoeiro precisa estudar e conhecer a história de Limoeiro e dos limoeirenses que são fonte de inspiração. Por exemplo, iniciei esse vídeo falando que Limoeiro é terra de barões. E o que mais se destaca entre eles é Henrique Pereira de Lucena Filho, o Barão de Lucena. Limoeiro também é terra de coronéis. E o que mais se destacou e se destaca entre eles é o coronel Francisco Heráclio do Rego, Chico Heráclio. Nós tivemos, quando pensar em segmento, o maior industrial de Limoeiro. Nós tivemos Otaviano Heráclio Duarte, cara, aquele que foi o rei do ouro branco. O que era o ouro branco? O algodão. Nós também tivemos de Limoeiro um empresário. Quando você pensar em empresário, pense em Otto Lynch Bezerra
de Melo, de onde ele era, de Limoeiro, cara. Quando você pensar em um gênio, você pensa em Firmino Cândido de Figueiredo, é de Limoeiro. Não esquece, você já usou Elixir Sanativo? Isso é de um limoeirense, Firmino Cândido de Figueiredo. E também era escritor. Quando você pensar no escritor, você pensa em Austriclínio Ferreira Quirino. É Austro Costa, Limoeiro. Tem muitos escritores. O último dele, esse cara que vos fala, Geraldo Gomes. Limoeiro, quando você pensar em comércio, em comerciante, lembre-se de José Marques da Silva, que na sua época foi o maior comerciante de Pernambuco. E de onde ele era de Limoeiro. Vem comigo que não terminou! Bem, gente, e para ir finalizando, não esquece que Limoeiro é uma terra de homem destemido. Se você analisar as grandes revoluções de Pernambuco e até mesmo do Brasil e guerras, houve a participação de limoeirenses. A Guerra do Paraguai, a Revolução de Canudos, a Revolução aqui de Pernambuco de 1817, a Guerra dos Mascates, enfim, sempre tem a participação de limoeirenses, esse povo que é fonte de inspiração. Se não bastasse tudo isso, Limoeiro, em 1952, Limoeiro se tornou a cidade princesa do Capibaribe. E por quê? Porque Limoeiro, dentre as 42 cidades banhadas pelo rio Capibaribe, Limoeiro era a que mais produzia. Detalhe, hoje Limoeiro não é mais princesa do Capibaribe. E se não bastasse isso, para você ver a grandiosidade que foi Limoeiro, nos anos de 1950, quando Juscelino Kubitschek foi candidato a presidente da República, ele precisava vir a Limoeiro, cara. E por quê? Porque naquela época Limoeiro era o 63º município do Brasil. Naquela época, Limoeiro era a 148ª cidade do Brasil. Esta cidade foi grande ou não foi? Se não bastasse, também em 1950, no finalzinho, veio a Limoeiro Jânio Quadros, cara, quando se candidatou a presidente da República. Limoeiro fazia parte do cenário nacional e do cenário mundial. E hoje, como está Limoeiro? E é para isso que eu estou chamando a atenção dos limoeirenses, porque a maior fonte de inspiração dessa cidade é o seu povo. E juntos podemos resgatar a nossa história, resgatar a nossa cidade e levá-la para o mais alto posto do pódio, ou seja, atingir o ápice. E é isso, gente, um pequeno resumo de Limoeiro, e à noite nos encontraremos e a aula continuará. Até lá, um feixe de luz, somos o todo, gratidão. E não esquece nunca, orgulho de ser limoeirense, gratidão.